Eu sinto que também o sonho do pastor Munguba e dos líderes daquela época, né, de 60 e tanto, que sentiram a necessidade de construir, organizar uma igreja que fosse uma igreja significativa, uma grande igreja, por isso um grande templo, possibilitando uma presença marcante num lugar estratégico da cidade do Recife. Eu queria também recordar a amizade e o apoio do pastor Munguba nessa transição, e pastor Livro Lindoso, que foi interino naquela época, e gratos a todas essas. Se Munguba estiver olhando lá de cima, não é? Ele está sorrindo hoje de manhã. E eu queria mencionar o nome de uma pessoa, isso é perigoso, porque nós não tínhamos parentes em Recife, não tínhamos familiar nenhum, nós somos gaúchos. Né? A família, especialmente a Tenê Cruz, a irmã Tenê Cruz, baiana, Casa Amarela, foi a nossa cidade de refúgio, a nossa casa de refúgio, a nossa tia, a tia dos nossos filhos, a irmã mais velha de Liane. Muito, muito obrigado, Tenê, por esse carinho e atenção. O que me proponho a fazer nesta manhã é meditar com a igreja num texto bem conhecido, Salmo 23, e textos do Evangelho de João, capítulo 10, que falam do mesmo tema de Deus no Velho Testamento, de Jesus Cristo, nosso bom pastor, sobre o qual nós vamos meditar. Eu vou ler na versão da Bíblia que me deram aí anos atrás e que usei por muitos anos e que sou grato por tê-la ainda até hoje, não é? Apesar as versões mudam, as ciências bíblicas avançam e as traduções também mudam, às vezes incomodam, mas também iluminam, não é? Então vamos ler a palavra de Deus. Se os irmãos puderem, podem permanecer, ficar de pé para a leitura da palavra de Deus. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. E agora do Evangelho de João, capítulo 10, um texto paralelo sobre o bom pastor. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Vamos começar de novo no capítulo 10. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome, as leva para fora. Depois de conduzi-las para fora, todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão a um estranho. Na verdade, fugirão dele porque não reconhecem a voz de estranhos. No mesmo capítulo, verso 11, eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. 14 e 15, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. E agora, mais embaixo, 27 a 29. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrebatar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as poderá arrancar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Que Deus abençoe a leitura
de sua palavra aos nossos corações e que as palavras da minha boca e a meditação dos nossos corações sejam agradáveis a Deus, Senhor e Salvador nosso. O que eu me propus a fazer, queridos irmãos, nesta manhã, é meditar sobre o Salmo 23 e sobre essa passagem do Evangelho de João, capítulo 10, sobre o bom pastor Jesus Cristo. Eu tenho que dizer que eu saí do Brasil em 85 e tenho falado mais inglês, espanhol, lógico, estive muitas vezes no Brasil, português, e tenho as minhas Bíblias em alemão também, né? Mas português não tem sido a língua mais frequente nesses últimos anos. E às vezes eu ando meio enferrujado, assim, que eu tenho notas extensas. Se eu me perco, eu procuro me encontrar aí no texto, né? Vamos ao texto do Salmo 23. A pergunta que nós, em geral, nos fazemos é: por que esse salmo se tornou tão conhecido, tão amado por todo o povo de Deus, em todas as igrejas, e em toda a história da igreja também? É de uma dúzia de salmos a que o povo de Deus vai frequentemente, nas alegrias e nas agonias da vida, não é assim mesmo? Então, vamos ler do Salmo e fazendo o comentário. A primeira razão, eu acho, porque o Salmo se tornou tão conhecido, é que ele fala de Deus como o Senhor é o meu pastor. O Deus da libertação do êxodo de um povo escravo e conduzido à terra da prometida, não é somente o Deus da história, que age na história, é o Deus também do convívio pessoal. E a metáfora que se usa é que esse Senhor é o meu pastor. Diz não que foi, nem que será, é agora. É o meu pastor, né? Não é um entre outros. É o pastor por influência que acompanha a minha vida. E ele é meu, o Deus da minha experiência pessoal, com quem eu tenho comunhão, a quem amo, a quem procuro servir e viver dentro dos seus propósitos, dentro da sua vontade. Ele é um pastor. Então, a primeira razão é porque essa metáfora do pastor, ela cativa a nossa imaginação. Aliás, as poesias, como os salmos, elas não só informam a nosso lado esquerdo da cabeça, não é? Não somente nos passam informação, mas eles mexem com a nossa imaginação, não é? Eles entram mais fundo, eles às vezes nos interpelam, nos provocam. Não é como as parábolas de Jesus, né? A gente não ensina as parábolas só para aprender o significado didático delas, mas se encontrar na história, né? Ver onde a gente pertence aí nessa parábola, que é um pouco enigmática e provocadora sempre, não é? Então, quem é um pastor? O pastor é aquele, né, que protege, que alimenta, que descedenta, que procura quando a ovelha está perdida, que acompanha, que vigia, que a carrega nos braços quando ela não pode caminhar, que cuida de suas feridas e que às vezes, quem sabe, cutuca com a vara quando quando a ovelha tem um complexo de cabrito, né? Mas é aquele que está conosco em todas as circunstâncias de nossa vida, com uma presença de cuidado, né? De cuidado terno. Estamos em boas mãos quando conhecemos esse Senhor como nosso pastor. É muito interessante que o texto continua e diz: nada me faltará. Esse texto é lido de diferentes maneiras, né? E tem muitas versões, que eu me divirto com 4 línguas, umas 20 versões do esforço dos biblistas de produzirem a melhor tradução possível com a intenção do texto original. Mas muitas vezes nós lemos nada me faltará como faltando o quê? Aí vem logo a ideia do shopping center, né? Falta um Rolex, falta um carro bem melhor, quem sabe uma Mercedinha, né? Já tenho a casa aqui no campo, mas que tal uma em Miami, né? Então, nada me faltará, pode aguçar esse senso de insatisfação que a sociedade de consumo impõe sobre nós em todo o tempo, com as propagandas e o marketing sutil por todo lado. Se você no passado fuma um certo cigarro, tinha pelo menos 2 garotas belíssimas penduradas no pescoço, né? E outras mentiras como essas, né? Há uma tradução que tem se imposto nas últimas versões, que diz assim: o Senhor é o meu pastor,
eu tenho tudo o que preciso, o básico, o fundamental, casa, comida para 30 dias por mês, né? Capacidade de viver uma vida digna na comunidade. Eu creio que essa é a vontade de Deus para todo ser humano e que não se concretiza por causa de pecados políticos, econômicos, estruturação histórica da sociedade, etc. Mas o Senhor quer que tenhamos, que todo ser humano tenha tudo aquilo que precisa. Eu creio que nós que estamos nesta manhã dialogando, ouvindo a pregação, eu diria que a maior parte de nós, se não todos nós, temos tudo que nós precisamos. Mas por que a gente pensa logo em coisas, nada me faltará? E não pensamos também de oportunidades, né? Não me faltará ajudar alguém, né? Não me ajudar a cuidar de alguém, de darmos recado da nossa vida, né? De sermos bons pais e mães e bons filhos e filhas, né? De sermos uma testemunha do Evangelho na cidade, no lugar onde Deus nos colocou, no trabalho, na escola, o que seja, né? E a oportunidade também de cuidar da minha espiritualidade, né? Da pessoa que eu me torno. Não me faltarão condições de ser um homem, uma mulher, um jovem, um adulto, um velho, de acordo com a vontade de Deus, porque eu tenho tudo que eu preciso para me tornar isso. O apóstolo Paulo diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, não é assim mesmo? Então, a primeira razão por que amamos o Salmo é que o Senhor é o nosso pastor, é o pastor que nos cuida, que nos guarda. E nós temos tudo o que precisamos. É a presença constante e diuturno do meu pastor que me acompanha. A segunda razão vem realmente nessas três ênfases, né? Que está comigo na aventura, na dificuldade e em meio aos conflitos da minha vida. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Quando tudo vai bem, fisicamente, relacionalmente, emocionalmente, mentalmente, profissionalmente, espiritualmente, familiarmente, nas boas circunstâncias da vida, nós reconhecemos a bênção do bom pastor. Ele nos alimenta, ele nos conduz aos pastos verdejantes e às águas tranquilas. Ele nos dá o pão da vida, que mata a fome mais profunda dos nossos corações, e a água da vida, que realmente dessedenta a nossa sede mais profunda de comunhão com Deus e de significado para a vida. E temos que lembrar aí o Jeremias, que disse: meu povo fez duas maldades. Me abandonaram a mim, o manancial de águas vivas, e cavaram para si cisternas rotas, lagoas rotas que não retêm as águas. Mas diz aqui também: refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, refrigera a minha alma. Há uma espécie de consenso hoje sobre a tradução dessa palavra. O que ela quer dizer que não é um ar-condicionado para a alma, né? É o ânimo. Ele me dá força, me dá ânimo, me dá valor, me dá coragem para enfrentar a vida, não é? Ele me alimenta para que eu tenha força de ser aquele homem, aquela mulher, aquele jovem, aquele adulto, aquele velho que vive de acordo com a vontade de Deus. Nada me faltará, porque ele refrigera a minha alma. Ele me dá ânimo, ele me dá força. E depois diz: guia-me pelas veredas da justiça. Nosso Deus, ele é santo, amor e justiça. Aqui temos a preocupação que está em todo o Velho Testamento, na lei, na Torá, nas instruções, como dizem os biblistas hoje, do teísmo ético, do monoteísmo ético do judaísmo do Velho Testamento, né? Nosso Deus é justo, a favor da justiça, contra a injustiça. Não podemos estar do lado de Deus quando estamos do lado da injustiça. É por isso que Miqueias 6:8, aquele que é o sumário de todo o Velho Testamento, diz: ele mostrou a você, ó homem, ó ser humano, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande em humildade diante de teu Deus. É por isso que nas bem-aventuranças, as duas que estão no miolo, no centro delas, é a primeiro fome e sede de justiça, e depois os misericordiosos, né? Os que praticam o amor. E também essa belíssima oração de Paulo em Filipenses 1, quando ele diz:
Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em todo conhecimento e em toda percepção ou sabedoria, para que discernem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios de fruto de justiça, fruto que vem por meio de Cristo para a glória e louvor de Deus, amor e justiça, o binômio do seguimento de Jesus. Quem experimenta dias virtuosos, tempos bons, deve ter o ânimo, deve ter o valor para viver uma vida de solidariedade. Nós temos tempos bons, é para isso. Guia-me pelas veredas da justiça, que trazem honra ao seu nome, por amor do seu nome, motivados pelo amor, pelo nome de Deus, que é um Deus justo, santo e amoroso, por amor do seu nome. A segunda circunstância que nos é colocada é a adversidade, ou a dificuldade. O bom pastor está conosco na aventura, na bonança, mas também na adversidade. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara me consola. Tua vara e o teu cajado me consolam. A vida é um suceder, né, de alegrias e agonias. Basta viver um tempinho para a gente saber que isso é verdade. Porque vivemos no mundo imperfeito, comemos comida que não sabemos bem como foi plantada, e temos um meio ambiente que também está caído e aparecem enfermidades. O meio ambiente social, econômico, político, tudo isso cria as suas dificuldades e as nossas dores aparecem. Mas o Salmo diz o seguinte: o bom pastor está conosco. Aliás, ele muda até de pessoa, diz, porque não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Vai para a segunda pessoa, não é? O Deus pessoal, o Deus bom pastor está comigo, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Nas dificuldades, nas crises, nas dores, nas tribulações, na experiência da morte na família, de amizades, de pessoas significativas em nossa vida, nós temos a nossa dose de sofrimento, de tribulações. E o sofrimento pode fazer uma de duas coisas: nos tornar mais amargos, mais duros, empedernidos, né? Chatos. Ou pode também nos tornar mais sábios, com corações mais enternecidos e mais solidários com a dor alheia. Aprendemos que há muita gente que sofre, nós devemos ser, como seguidores do bom pastor, amáveis e solidários, e termos empatia, né, para sentirmos a dor alheia e estarmos presentes de alguma maneira. Ele está conosco como tu, como presença pessoal na nossa vida. E quando nós não temos forças, quando nós estamos esgotados, frustrados com nossa dor, nossa solidão, nós lembramos que alguém que é um bom pastor, o Cristo, intercede por nós. E o Espírito, inexprimivelmente, né, de forma inexprimível, também intercede por nós. O próprio Cristo se torna solidário conosco em nossa dor. Eu me lembro, anos atrás, eu estava tendo um sério problema de saúde. Os médicos da Costa Rica, onde eu estava vivendo naquela época, não conseguiram me ajudar. Meu chefe passou por lá e disse: hoje à noite você vai para mim, para Los Angeles, vai para UCLA buscar o melhor médico para cuidar de você. E interessante, uma primeira visita, eles conseguiram identificar o problema. É que uma vida meio estressada, né, se instalou um processo celíaco que inibe a absorção de nutrientes no organismo. Eu estava tão fraco que eu mal e mal podia subir uma escada, estava deitado na cama e pensando, será que chegou ao fim? Tentando pensar nas coisas que se deve arrumar nessa circunstância. Aí recebi um livro de uma amiga chilena que me mandou lá do Chile, um livro de um espiritualista católico, alguns de vocês devem conhecê-lo, Henry Nouwen, A Volta do Filho Pródigo. Eu já tinha lido o livro, leitura rápida de avião, 2, 3 horas, terminado, um livro mais checado, né? Mas quando você está sofrendo, te perguntando as coisas básicas da vida, você não lê A Volta do Filho Pródigo para ter informação. Você começa a querer sentir o abraço de Deus, o bom Pai de novo. E eu tive, graças a Deus, essa experiência que me tornou mais sábio. Eu espero que mais solidário, por causa do abraço no meio da adversidade e do sofrimento. Assim que Ele está conosco na aventura, na dificuldade, mas também em meio aos nossos conflitos. Aqui há uma mudança de metáfora no Salmo, vai do pastor para o hospedeiro. Sempre os biblistas aí brigam sobre isso, são duas justapostas. Eu interpreto a segunda pela primeira como sendo a mais dominante. Então, é o bom pastor que é o
hospedeiro. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Ele é hospedeiro, que oferece a sua companhia, a sua intimidade, o seu carinho, a sua ternura a um hóspede. E eu sou hóspede desse bom pastor virado hospedeiro que me alimenta e me dá o pão da vida, né? E me dá a água da vida. Então, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, no meio das dificuldades, dos conflitos. Possivelmente temos nessa manhã na igreja pessoas que também vivem conflitos que não provocaram, mas que são insuportáveis, muito difíceis de carregar. Um sonho de amor eterno, paradisíaco, virou mais uma antecâmara do inferno, né? Conflitos no trabalho, acossos, etc. Vários tipos de conflitos. Ele está conosco também no meio dos conflitos. Então, nos conflitos, o apóstolo Paulo nos diz que devemos nos esforçar para termos paz com todos os homens e mulheres, né? Todas as pessoas. Façam todo o possível para viver em paz com todos, diz Paulo em Romanos. Vençam o mal com o bem, diz o Sermão do Monte. Não entrar na retaliação. Amai os vossos inimigos. O caminho da reconciliação, do perdão, da restauração deve ser buscado. Mas em meio ao conflito há uma bênção. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Ungir é o sinal da bênção, né? O meu cálice abundante é aquela presença forte, significativa de Deus em meio aos conflitos da nossa vida. Deus é um bom pastor que está conosco na aventura, na dificuldade, em meio aos conflitos de nossa vida. A terceira razão é que ele tem uma promessa maravilhosa do bom pastor para nós, quando diz: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por todo sempre. Certamente. Não, eu acho que. Não pode ser que. Eu tenho certeza absoluta que a bondade, que é uma palavra de relações, uma palavra marcada de ternura, né? A bondade e a misericórdia, aquele amor, é um amor prático, forte, né? Totalmente confiável. Vão me acompanhar mesmo em meio às dificuldades que haja na vida. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias, não alguns dias, dia sim, dia não, intermitentemente. Cada dia de novo estarão comigo. E eis que habitarei na casa do Senhor por longos dias. Esse último texto que eu queria sublinhar, que eu aprendi uma coisa nova meditando sobre o Salmo esses últimos dias. O título do Salmo é um Salmo de Davi. E quando diz embaixo, bem no fim, e habitarei na casa do Senhor por longos dias, muita gente interpreta que a casa do Senhor era o templo salomônico, mas o templo salomônico veio bem depois. Então, ou não é de Davi, ou não é o templo salomônico de que se fala aqui. E a melhor interpretação que eu encontrei é que, porque aqui você vai para a primeira pessoa, porque o salmo poético ele interpela também, ele provoca, ele demanda uma resposta e vai para a primeira pessoa no verbo, né? Eu habitarei na casa do Senhor. Eu vou fazer todo o possível para estar em comunhão e na presença de Deus todos os dias da minha vida, até o fim da minha existência. É uma boa tradução. Eu farei o esforço para estar em comunhão, casa de Deus, presença de Deus, em comunhão com esse Deus, enquanto eu viver todos os dias da minha vida. Essa parece ter sido a interpelação do salmista no fim. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, diz Jesus. E aqui o salmista promete: e eu habitarei, eu vou fazer um esforço pessoal para viver na presença de Deus, em comunhão com Deus, durante todos os dias da minha vida. Quem sabe essa seja a lição mais importante que devemos sentir, que devemos ter desse salmo no qual meditamos. A segunda leitura que nós vamos fazer tem que ser muito breve, porque o tempo passou aí do pastor idoso, né? Então, o outro texto é o texto de João, capítulo 10, e que nos fala do bom pastor que é Jesus Cristo. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre a porta, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas ovelhas pelo nome, somente sublinhando agora. Ele chama as ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem,
palavra-chave no Novo Testamento, nos Evangelhos, porque conhecem a sua voz, mas nunca seguirão um estranho na verdade. Fugirão dele, porque não reconhecem a voz do estranho. Ele vai adiante, ele chama pelo nome, elas seguem, elas conhecem a sua voz e também reconhecem, sabem quando é a voz dele, é quando a voz do salteador, né? Daquele que não é o bom pastor, mas o seguem. Depois o texto diz, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O bom pastor, no Novo Testamento, não é uma metáfora pastoril, é uma pessoa. É Jesus Cristo, Filho de Deus, o Verbo encarnado, a visitação de Deus conosco, né? O bom pastor que veio dar a sua vida e está aí de braços estendidos na cruz para abraçar e acolher qualquer pessoa que precisa dele. Uma nova vida, um perdão, a promessa da vida eterna. Continua o Evangelho de João. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem, assim como o Pai me conhece. Eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Eu acho muito interessante o texto aqui, quando diz que ele conhece as ovelhas, elas o conhecem, e aí a comparação. Assim como eu conheço o Pai e o Pai me conhece. A intimidade trinitária de Deus é modelo de uma comunhão profunda e perfeita e significativa e sustentada, né? Então, nós o conhecemos não intelectualmente, mas visceralmente, existencialmente, com todo o nosso ser. Nós sabemos quem ele é, ele sabe de quem nós somos, e nós é o conhecimento mais da relação e não meramente da informação racional, do entretenimento, digamos, do lado esquerdo na nossa cabeça. E depois a promessa belíssima do fim do texto. As ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço, elas me seguem. Eu lhes dou vida eterna. Elas jamais perecerão e ninguém as poderá arrebatar da minha mão. A segurança eterna. Ele nos dá não somente vida aqui, mas vida eterna. Nunca, jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. Promessa do nosso amado Salvador. E termino com algumas ênfases. Penso pessoalmente que nós estamos entrando num período complicado, difícil na vida da igreja. Há como que uma mudança cultural significativa. Nos tornamos habitantes de ambientes urbanos, corremos da manhã até a noite, né? Tudo é apressado, temos pressa, temos estresse, temos essa insatisfação que nos é plantada diuturnamente para consumirmos mais, gastarmos mais, nos preocuparmos mais conosco mesmo. E as redes sociais são, de uma maneira, uma bênção, mas esse instrumento aqui é que tem feito mais dano para os cristãos do que qualquer outra coisa que eu conheço, porque domina a informação 24 horas por dia, provocações, verdades, mentiras, etc, etc, etc. E só pergunta a você, o que você faz primeiro de manhã? Ora ou vai para isso aqui? É por isso que nós estamos vivendo uma espécie de período assim da cabeça das pessoas estarem tão bombardeadas de informação e provocações e mexidas de toda sorte, isso com envolvimento político ultimamente, né? Então, uma complicação. E o problema é que estamos tão ocupados que o espaço para Deus se reduziu. Ele quer nos visitar, ele quer dar a comunhão, mas nós é que não estamos presentes. Estamos saturados de informação, estamos sós. Eu tenho chorado, umas 2 semanas atrás, quando li um estudo sobre as igrejas aqui dos Estados Unidos, a quantidade de igrejas que se romperam por questões políticas, igrejas que tomaram uma linha partidária em que Jesus Cristo é menor do que o partido, a pessoa que é o guru do partido, e tensões dentro, gente abandonando a igreja. E o estudo era sobre a quantidade de pastores que abandonaram o pastorado, e o que mais triste de tudo, pastores que cometeram suicídio achando que falharam de alguma maneira na formação da igreja para períodos de provação e tentação. E os jovens abandonam a igreja. É triste. Em meio a esse ambiente, que nós temos que escutar de novo o que diz o Salmo 1, o Salmo 23, no último verso: habitarei a casa do Senhor enquanto eu viver.
eu vou procurar a comunhão com Deus, eu vou dar espaço para ser acessível a Deus, enquanto todos os dias da minha vida, enquanto eu viver, eu vou ter acessibilidade para que Deus toque a minha vida e a forme, a transforme de acordo com o seu querer. E no trecho do capítulo 10 de João, diz, eu as conheço como elas me conhecem, é um conhecimento mais como o conhecimento de um casal que acaba se conhecendo depois do casamento, né, e se tornam gradativamente, com uma comunhão profunda, e conhecem um ao outro bastante bem, com o tempo, de forma né, uma espécie de unidade. É um conhecimento que nos envolve na totalidade do nosso ser. Mas diz o seguinte, elas me conhecem, eu as conheço assim como o Pai me conhece. E eu conheço o Pai. Comunhão perfeita da Trindade. A ilustração de uma comunhão que deve ser a mais profunda e mais significativa e a mais perfeita que podemos ter com o bom pastor que nos redimiu, que nos dá vida eterna e de quem jamais seremos separados, porque ele nos oferece segurança eterna. Que Deus nos abençoe, para que o bom pastor de nossas vidas tenha acesso a nós, seja experimentado por nós como bom pastor, que está conosco na aventura, na dificuldade, em meio aos conflitos, que promete a certeza de que a bondade e a misericórdia de Deus estarão conosco todos os dias de novo. E nós vamos nos esforçar para termos o espaço para Deus ter acesso a nós, porque precisamos dele. Que Deus abençoe a todos e que a Capunga seja nas mãos do Senhor, uma igreja feliz, uma igreja fiel, uma igreja acolhedora, porque a bênção maior que eu desejo para a vida da igreja e para cada um de nós é a bênção que o prisioneiro político da ilha de Patmos, né, lá na Turquia de hoje, o prisioneiro do império, desejou para o povo de Deus sofrido e perseguido do seu tempo. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Que Deus a todos abençoe. Amém.